Em relação ao que Houghton chama de experimento 10, vamos parar por um momento para pensar. Em qualquer lugar livre de obstáculos em que nos encontremos, o horizonte estará à mesma distância, independentemente da direção para a qual olhemos. Portanto, o ângulo imaginário entre a tangente à superfície em que estamos e o nível do horizonte também será o mesmo. Não há razão para que o horizonte apareça a uma altura diferente no espelho colocado corretamente. O nível dos olhos ao qual o autor se refere repetidamente não é um padrão válido, uma vez que nossos olhos não têm a capacidade de determinar ângulos tão pequenos sem uma referência comparável. O que foi dito acima será melhor compreendido se pararmos no experimento 11. Embora as suas afirmações sobre magnitudes estejam corretas, Houghton afirma que a olho nu somos capazes de discernir um ângulo de 0,1 de grau. No caso ilustrado na figura 28. Embora pareça fazer muito sentido, desaparece quando entendemos que o desenho exagera ridiculamente o ângulo. Se você tentasse reconstruir o diagrama com os valores corretos, a resolução do desenho não permitiria que as linhas CB e CH fossem desenhadas de forma que pudessem ser distinguidas uma da outra. O caso do balão não é muito melhor. Apresentada na figura 29, também desenhada de forma muito exagerada, fala-nos de uma queda no horizonte de 6 km. Parece muito, não é? Porém, embora calculado com os valores oferecidos pelo autor, o ângulo resultante é muito maior, mal chegando a 1,5 graus. Além disso, pretende que possamos discernir um ângulo tão pequeno a bordo de um balão em voo, onde não há como ter referência à tangente da superfície em que está suspenso, balançando mesmo com a brisa mais suave. Para ilustrar o que estou tentando dizer, vejamos a seguinte imagem. Fixe os olhos na linha horizontal que representa o horizonte. Quanto você teve que abaixar e levantar a cabeça ou mover os olhos para mantê-los focados na linha? Também podemos ver os exageros dos ângulos e proporções na figura 33. Porém, precisaríamos subir muito alto para podermos apreciar algo assim. Claro que, no século XIX, quando Houghton escreveu tudo isto, uma altitude de 3.000 metros deve ter parecido algo realmente importante, mas ainda está bastante perto do solo. As afirmações de Houghton de medir ângulos ridiculamente pequenos com estes elementos são absurdas. Ele fala, por exemplo, de um cano de ferro de cerca de 18 polegadas, ou cerca de 45 centímetros. Alguém acredita que com um nível de bolha poderiam ser feitos ajustes da ordem de 1/10 de grau? Ele mesmo afirma que diferentes instrumentos da época deram resultados diferentes. Sem desconsiderar isso, quero chamar a atenção para este interessante parágrafo do livro. Selecione um pedaço de terreno que deve estar perfeitamente horizontal até, por exemplo, 500 metros, 457 metros. Coloque um marcador de 1,52 metros de altura em uma extremidade e um teodolito cuidadosamente ajustado exatamente na mesma altitude na outra extremidade. O topo do sinal ficará ligeiramente abaixo da cruz de referência, embora tenha a mesma altitude real e esteja situado na mesma fundação horizontal. Se as posições fossem então invertidas, obter-se-ia o mesmo resultado. Exagerando muito a situação, o que se diz é que a linha de visão perfeitamente horizontal, linha tracejada em laranja no desenho, faz com que o objeto apareça um pouco abaixo do retículo do teodolito, linha tracejada em azul. Numa terra esférica, a queda de 457 metros será de aproximadamente meio centímetro. É por esta razão que o objeto observado parece mais baixo do que ele esperava. Onde encontraremos uma superfície de 457 metros em que temos a certeza de que não há ondulação de meio centímetro,